paz do Senhor Jesus, amém? Como que vocês estão? Eu estou bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos falar sobre o prudente e o insensato e vamos ver Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Vamos ver novamente, gente. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Ou seja, né, quando aquela chuva, né, torrente é chuva, se deu contra aquela casa. Amém? Jesus ele fala que aqueles que me amam são os que me obedecem. Jesus ele nos afirma e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E quem crê de fato na Bíblia sabe que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus, pois Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o único caminho que Deus nos deu para sermos salvos, perdoados nossos pecados, justificados diante dele. Amém? Deus criou todas as coisas, só há um Deus, o Deus Criador. Criou homem e mulher os criou. Adão e Eva estavam ali no Jardim do Éden, estavam representando toda a humanidade, Adão. Em Adão nós morremos, mas em Cristo Jesus nós temos a vida novamente, a vida espiritual, a reconciliação com Deus. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. E todos nós pecamos. Somos reconciliados com o Criador novamente por meio do único caminho que ele deixou, Jesus Cristo. Amém? E Jesus ele fala: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O nosso Deus é santo, 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 santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Ao mesmo tempo que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, nós nos santificamos, aqueles que amam Jesus se santificam, ao mesmo tempo que nós pecamos, porque nós temos a natureza pecaminosa. Mas o cristão verdadeiro, genuíno, sincero, que ama de fato Jesus, não vive na prática do pecado. Amém? E aqui Jesus fala sobre o prudente e o insensato, sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo crescem junto. Quando Jesus voltar, ele vai separar o joio do trigo. Jesus colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Jesus ele deixa o joio e o trigo crescerem juntos. E somente com a volta dele, Jesus irá separar o joio do trigo. Jesus não arranca, porque senão, ele arrancando o joio, ele pode também arrancar o trigo. Por isso que ele fala a palavra dele, né, que vão crescer juntos, o joio e o trigo. No final dos tempos, ele fará, né, a separação entre o joio e o trigo. E aqui Jesus fala, né, vocês me chamam Senhor, mas não me obedecem. Vocês me chamam Senhor, mas não fazem aquilo que eu ordeno.
Quem ama Jesus de fato obedece a palavra dele. Somos falhos, somos humanos? Somos. Mas aqueles que amam Jesus de fato têm oração constante. Oração é falar com Deus, é se santificar, é estar examinando as Escrituras Sagradas. Tiago ele fala que aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, enganam a si mesmo. Aqui Jesus fala de duas pessoas, o prudente e o insensato, o joio e o trigo. Os dois ouvem a palavra do Senhor Jesus. Eles ouvem a palavra. O prudente coloca em prática. O insensato não coloca em prática as palavras de Deus. Ele engana a si mesmo, assim como está escrito no livro de Tiago. E aqui o Senhor fala que a chuva vai vir contra as duas casas. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor Jesus e colocam em prática são aqueles que construíram a sua casa num fundamento firme, na rocha. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal, é o alicerce. E aqueles que não ouvem a palavra, que ouvem, os dois ouvem a palavra de Deus, né? É aquele que ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática, é o insensato. Ele construiu a sua casa sobre areia. Aqui casa está representando a minha e a sua vida. Amém? O prudente ouve as palavras do Senhor Jesus e coloca em prática. Construiu sua casa na rocha. A rocha é Jesus Cristo. O insensato ouve as palavras do Senhor Jesus e não coloca em prática. E construiu a sua casa na areia, naquilo que é frágil, nas coisas do mundo, nos prazeres da carne. Amém? A chuva vem sobre as duas casas. Porque Jesus ele fala, no mundo tereis aflições. Mas o Senhor Jesus nos dá um conselho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Algumas situações que eu passei antes de reconhecer Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu agi de uma forma. Eu passando pelos problemas parecidos, com Jesus Cristo, nós agimos de uma outra forma. Nós temos mais seriedade, mais calma para agir, né? Para confiar, porque crer é confiar em Jesus de uma outra forma. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus tem o controle todo nas mãos dele. Amém? Algumas situações que eu passava antes de Jesus, dava aquele desespero, aquele tudo. Mas com Jesus nós temos serenidade, nós temos mais calma, nós temos tranquilidade, porque sabemos que ele tem o controle todo nas mãos. Amém? Vai ter hora que nós vamos descabelar? Vai, normal, somos humanos. Mas a nossa confiança está em Jesus Cristo. Aqui as duas casas representam a nossa vida. O prudente, que ouve a palavra do Senhor Jesus e coloca em prática, construiu a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. E o sensato, que também ouve as palavras de Deus e não coloca em prática e construiu a sua casa na areia. O joio e o trigo crescem juntos. A chuva bateu contra as duas casas. As diversidades da vida fazem parte. E aqui eu coloquei algumas coisas que são adversidades da vida. Vai contra a casa do prudente e insensato, o vulto. Todos nós sempre vamos perder alguém que nós amamos, seja amigo, seja um ente querido. Desemprego, algumas vezes vamos ter na casa. Talvez nessa lista, talvez na minha, na sua vida, não tenha tudo que está aqui na lista, né? Algumas coisas batem, mas os problemas, as aflições, elas fazem parte da vida. Fazem parte. Então, os problemas, as aflições vão bater tanto na casa do prudente, tanto na casa do insensato. Tanto na casa que construiu a sua casa sobre a rocha, tanto aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Casa significa a nossa vida, somos nós. E aí bate as adversidades da vida. Que é o vulto, você tá algumas, desemprego, decepções, saúde, né, passar pelo vale da sombra da morte, rejeição, injustiças, sonhos frustrados, problemas familiares. E eu não sei pelo que você está passando, e aquilo que eu estou passando, o Senhor conhece. Aqueles que têm a vida construída na areia não conseguem resistir. Como muitas vezes antigamente eu não conseguia resistir, porque é frágil. Aquilo que eles apoiam é frágil.
mas aqueles que construíram e têm construído a sua vida sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, quando vierem as adversidades da vida, a chuva, vão resistir. Porque nós temos uma esperança viva que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que aqueles que creem em Jesus Cristo têm uma esperança viva. Nós sabemos que os dias bons e os dias maus fazem parte da vida. Em todos eles, Jesus Cristo tem um propósito, amém? Jesus ele fala, estarei contigo até a consumação dos séculos. Aqueles que confiam em Jesus Cristo conseguem resistir, porque nós sabemos que haverá um dia em que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós sabemos que aqui na terra nós somos passageiros, nós somos peregrinos. Mas quando fecharmos os olhos, aqueles que creem em Jesus Cristo estarão com Ele. Quem crê em Jesus será salvo. A Bíblia fala que quem não crê em Jesus já está condenado. A não ser que você está vivo, está respirando, você tem a oportunidade de examinar a sua vida, de confessar os seus pecados a Deus e se voltar para Ele pelo único caminho que Ele deixou, para que você seja perdoado dos seus pecados, justificado diante dele, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Fechou os olhos, acabou. Quando eu e você fecharmos os olhos, quando eu e você morremos nessa terra, morremos, né? Nós estaremos diante de Jesus. Quando Jesus voltar, quem estiver aqui, eles serão, quem estiver vivo, terá o corpos glorificados vivos. Que coisa linda. Ao mesmo tempo que nós pecamos, nós nos santificamos, a glorificação do nosso corpo acontecerá somente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí não haverá mais dor, Jesus fará novos céus, nova terra, a nova Jerusalém que descerá do céu. Aí não haverá mais dor, nem tristeza, nem doença, nada. Haverá somente paz, amor, alegria no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem nele. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê em Jesus já está condenado. A não ser que está vivo, está respirando, você tem a oportunidade de se voltar para o único e verdadeiro Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? E nós temos essa esperança, uma esperança viva, uma esperança no Filho de Deus, que veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia e está à direita do Pai. E voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu precioso sangue. Amém? Por isso nós conseguimos manter de pé. O apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. As nossas forças acabam. Somos humanos, somos limitados, mas a força do Senhor Jesus Cristo prevalece sobre nós. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, quando voltamos os versículos antes, nós vemos que o apóstolo Paulo declara, eu sei o que é ter fartura, o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter agasalho e não ter. Foi açoitado, foi preso, passou fome, passou frio, teve fartura, teve escassez, mas ele diz que ele aprendeu a estar grato, contente, alegre em qualquer situação. Pois tudo posso naquele que me fortalece, pois tudo podemos em Jesus Cristo. A gratidão alegra o coração do Senhor. A gratidão, ela fortalece a nossa fé, porque sabemos que os dias bons e os dias maus fazem parte da vida e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que possamos ser trigo e não joio, que possamos ser prudentes e não insensatos, que possamos ouvir as palavras do Senhor Jesus e colocá-las em prática, que possamos estudar, examinar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e colocá-la em prática. Amém? Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a nossa vida nas tuas mãos. Sabemos que nós somos peregrinos, passageiros nessa terra. Sabemos, Jesus, que o Senhor nos diz na tua palavra que no mundo nós vamos ter aflições. Mas o Senhor nos dá um conselho para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu. Em ti, Jesus, somos mais do que vencedores, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Que possamos ouvir as palavras do Senhor e colocar em prática. Deus, nós sabemos que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, no teu precioso nome, Jesus Cristo, continue nos fortalecendo, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor venha brindar as nossas emoções,
que possamos ter entendimento, discernimento da tua palavra, que possamos ter entendimento, discernimento do mundo espiritual, em nome de Jesus, na autoridade, no poder, que é no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.